Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos irmãos da fé, eu desejo a todos um domingo abençoado para todos os irmãos, um dia na paz do Senhor Jesus Cristo e com uma luz para as nossas vidas, a luz dos nossos caminhos, que é a palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus 10, 26. Vamos hoje ver o que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra de Hebreus 10, 26. Diz assim a palavra do Senhor: o castigo do pecado voluntário. Diz mais assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia! Que o Senhor nos dê conhecimento, sabedoria, prudência, virtude, para que nós não possamos cair nas mãos do Deus vivo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra é uma palavra de endireitamento de caminhos, dos caminhos tortuosos. A palavra do Senhor é saúde para os nossos ossos, é cura para a nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje, neste dia, queridos. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uma pausa aqui, queridos. Olha o que a palavra está dizendo, o castigo do pecado voluntário. O que é o pecado voluntário, queridos?
é viver, queridos, voluntariamente pecando, até prazer de viver errando, fazendo coisas que estão ilícitas e erradas. A palavra do Senhor diz, Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a palavra está nos dizendo, aqui essa palavra de Hebreus está nos dizendo que depois de nós recebermos o conhecimento da verdade, nós vivemos no erro, fazendo o que é errado, queridos. Já não resta sacrifício pelo pecado. O que é isso? Vamos entender o que a palavra está dizendo. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que parece que o dinheiro compra tudo. O dinheiro paga tudo. E muitas das vezes é necessário que nós venhamos cair nas mãos do Deus vivo para que as coisas venham desmoronar espiritualmente falando, demolir a casa velha, para a gente cair a ficha, queridos, e saber que alguma coisa está errada. Mas é exatamente isso que acontece. Se nós recebemos o conhecimento da verdade, quando nós recebemos o conhecimento da verdade, há um propósito do reino de Deus para nos libertar do erro, dos pecados, das transgressões. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, queridos. É a ruína, é a destruição. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E tudo que se torna iníquo, que Deus fala não faz, para nós, é nos poupando dos frutos, é nos poupando da derrota, da destruição, queridos, amanhã. Mas às vezes nós não conseguimos entender isso. E se nós, conhecendo a verdade, eu quero esclarecer mais esse assunto aqui, queridos, para que fique bem esclarecido. Eu gosto de esclarecer bem esclarecido para que os irmãos tenham entendimento da palavra de Deus, para não tropeçar, queridos. Se eu sei, querido, que roubar é pecado, por que nós temos que roubar, queridos? Se eu sei que mentir é pecado, queridos, irmãos, por que vamos mentir? Se eu sei, queridos, que a falsidade Deus abomina, por que temos que ser falsos? Se nós sabemos que o adultério é pecado, queridos, para que adulterar? Se nós sabemos que a prostituição é pecado, queridos, para que se prostituir? Se nós sabemos que a idolatria é pecado, queridos, para que idolatrar? Se nós sabemos, queridos, que a avareza, a ambição, o egoísmo é pecado, queridos, desagrada ao Senhor, traz frutos ruins na nossa vida, por que vamos praticar tais abominações, queridos, do Senhor? Mas nós não atentamos para a vontade de Deus. Ainda que muitas das vezes o Senhor nos fala todos os dias o caminho que devemos andar, nós ainda queremos o caminho do pecado voluntário às vezes. O Senhor disse, não cobiçais. O que nós fazemos? Cobiçamos aquilo que não é nosso. O Senhor falou, não invejais. E o que nós fazemos, queridos? Invejamos os outros. Invejamos o que rouba. Invejamos o ímpio. Invejamos as coisas que o ímpio tem, que são adquiridas muitas das vezes ilicitamente. E por isso nós vamos pelo caminho do pecado voluntário, queridos. E a palavra está dizendo, se nós formos pelo caminho do pecado voluntário, já não tem mais ofertas de sacrifício que vá apagar os nossos pecados. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de mercenarismo. Um tempo que o dinheiro fala mais do que a verdade.
E nós não podemos deixar que isso aconteça, queridos. Porque Jesus não disse, tereis dinheiro e o dinheiro vos libertará. Não foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos vivendo um tempo de mercenarismo, o qual uma boa parte dos nossos sacerdotes espirituais são comprados. São comprados por ofertas, como se a oferta tivesse o poder de apagar os nossos pecados, queridos. E a palavra está dizendo claramente que não tem. Se nós, conhecendo a verdade, praticamos o pecado, não é uma oferta de R$100, queridos. Não é uma oferta de R$1.000. Não é um dízimo de 4.000. Não é o dízimo de 5.000 que vai apagar os nossos pecados e as nossas iniquidades diante do Senhor. Há só uma maneira de apagar os nossos pecados. É confessando os nossos pecados perante o Senhor, nos arrependendo, nos desviando do mal e indo pelo caminho da verdade. Aí sim o Senhor vai ter misericórdia de nós, vai apagar os nossos pecados e tomar um novo rumo, né, queridos? Porque não adianta ficar falando todo dia, ai, Senhor, eu estou errado, e não mudar de atitudes. E não pedir forças a Deus para renunciar o pecado. Para fechar a porta para o pecado, queridos. A igreja, queridos, está tropeçando por falta do conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque o Deus chamado Mamon está tentando interferir na igreja do Senhor Jesus. Está tentando ofuscar a verdade. Hoje não podemos mais pregar uma palavra que leve à consciência das pessoas. Por quê? Porque muitos líderes se tornaram mercenários hoje. Porque se eu falar a verdade para o irmão, se for pregado aquilo, o irmão pratica isso. E se for pregado essa verdade, o irmão vai se ofender, ele vai sair daqui e vai para outra igreja. Ah, não, o dízimo dele é 5.000, é 4.000, é R$1.000. Queridos, se nós desviarmos da verdade pecando voluntariamente, não tem sacrifícios pelo pecado. O dinheiro do dízimo, da oferta, seja ela maior que for, não vai pagar o preço de uma alma. É isso que a palavra está nos dizendo. Nós podemos, queridos, até abafar a voz do pregador, se ele for mercenário, por causa de uma oferta, por causa de um dízimo grande. Mas nós não compraremos a nossa entrada nos céus, queridos. Nós não redimiremos as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 27 diz: pelo contrário, certa expectação, horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversário de quem, queridos? Adversário de Deus, do Senhor, inimigos do reino, inimigos de Deus. Todos os que praticam o pecado voluntário tornam-se inimigos do Senhor, adversários do reino de Deus. No versículo 28 diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, quem pecava na lei de Moisés, mesmo sabendo que era pecado, a punição dele era a morte. Por 1 ou 2 testemunhas, eles eram mortos pelos seus pecados. Aí no versículo 29 vai dizer assim: de quanto mais severo castigo julgai-vos, será
considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que é isso está falando? Sabe o que a palavra está dizendo aqui, queridos? É que na lei de Moisés, as pessoas eram punidas instantaneamente quando elas pecavam. Talvez isso traria até temor no coração das pessoas. O Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. E tem muita gente, queridos, pisando no sangue da nova aliança. Tem muita gente tentando destruir o sangue da nova aliança, da graça do Senhor Jesus. Porque as pessoas estão confundindo as coisas, queridos. As pessoas estão achando que o sangue da nova aliança veio para a libertinagem. Veio para a gente viver de qualquer maneira. Veio para nos deixar sem rédea. Veio para nos deixar sem disciplina. E não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz que se as pessoas morrerem instantaneamente, muito mais punição vai ter os que calcam os pés ao sangue da nova aliança e os que calcam os pés da graça do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir o versículo 29. De quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito da graça não nos foi nos dado, queridos, para você sugar o seu irmão. O Espírito da graça não nos foi nos dado, queridos, para mentir contra nossos irmãos. Não nos foi julgado para caluniar, para roubar, para adulterar, para se prostituir. O Espírito da graça não nos veio dar a liberdade de fazer libertinagem com as coisas de Deus. E o que está acontecendo dentro da igreja hoje, queridos? Se a pessoa tem um dinheiro, se ela tem uma posição social, se ela tem alguma coisa para oferecer, ela não é repreendida, ela não é disciplinada. E sabe o que está acontecendo, queridos? Estão fazendo isso, ó, estão calcando os pés ao sangue da nova aliança. Há uma corrupção geral. Não se pode mais falar que cristão não deve vender bebida alcoólica, que eu acho que não deveria nem precisar falar isso. Porque eu acho que o cristianismo mesmo, pregado, implantado no coração das pessoas, deveriam fazer com que elas abandonassem isso, essas velhas práticas. Os empresários de dentro da igreja querem seguir o exemplo dos empresários ímpios. Come a hora extra dos funcionários. Não ficham a carteira dos funcionários. Come os dias de serviço dos funcionários. Tá certo isso, queridos? Quando a palavra diz que para nós cristãos não exemplar o caminho dos ímpios. E aí, sabe o que está acontecendo? Deus está cobrando. Empresários dentro da igreja estão falindo. Estão voltando à estaca zero. Estão caindo na mão do Deus vivo. E aí as pessoas começam a dizer, eu estou perdendo a vontade de viver. Tem gente dentro da igreja se suicidando, queridos. Porque estão vivendo deliberadamente no pecado. E a Bíblia diz claramente que o pecado produz o tormento e a morte eterna.
E aí as pessoas estão vivendo dentro da igreja achando que estão fazendo o correto, estão fazendo tudo errado. Estão seguindo o conselho dos ímpios. Estão vivendo como ímpios. Dentro da igreja mente, dentro da igreja trai, dentro da igreja adultera, dentro da igreja rouba. Qual é a diferença da pessoa de Deus e do ímpio? E as pessoas estão caindo na mão do Deus vivo. E depois elas viram e falam, a gente pergunta, querido, você já conhece Jesus? Você já conhece o caminho da verdade? Não, eu já conheço, mas eu não estou entendendo o que é que a minha vida está desmoronando. Sabe o que é, queridos? É porque está tudo errado. É porque está tudo errado. E que o Senhor nos dê a graça e o seu favor de consertarmos tudo que está errado nas nossas vidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. No versículo 30 diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Queridos, Deus julgará as nossas ações. Ele julgará as nossas obras. Se o teu pastor, por causa do teu dízimo que é alto, não diz que tu está fazendo errado, pode ter certeza que Deus vai lhe dizer. Deus vai julgar com equidade, com justiça, porque Deus não é comprado por dízimo, por oferta. Porque existem pastores que Deus mostra para eles que tem empresário dentro da igreja impiamente fazendo errado. Mas eles não dizem. Porque tem medo de perder o membro, de perder o dízimo, de perder o dinheiro, a oferta. Queridos, isso não é atitude de homens de Deus, mas de mercenários. Ele vai receber teu dízimo, ele vai receber tua oferta, não vai te disciplinar. Porém, a tua alma, se Deus não tiver compaixão, vai se perder, vai para o inferno. Não é isso que Deus quer das nossas vidas, queridos. Então, vamos ter consciência. Vamos abrir os nossos olhos. Olha o que a palavra está nos dizendo. E no versículo 31, para terminar. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai nos cobrar cada mentira. Deus vai nos cobrar cada falsidade. Deus vai nos cobrar cada avareza, cada ambição. Deus vai nos cobrar cada palavra torpe. Deus vai nos cobrar a todos que são patrões, que sugam seus funcionários, que são mal patrões, que enriquecem no sangue do próximo, do irmão. Tu vais prestar conta com Deus, querido. Tu não quer pagar o que é devido? Tu paga o que é indevido? Pois Deus vai requerer das tuas mãos a outra parte que tu não paga, que tu embolsa, que tu enriquece, que tu adquire para ti. E se eu fosse você, queridos irmãos, eu prefiro pagar o homem para não ter que prestar conta com Deus. Porque muitos estão adquirindo carrões e estão morrendo dentro dos carros. Muitos estão adquirindo casonas e estão sendo infelizes dentro das casonas. Muitos estão enriquecendo ilicitamente para a sua própria destruição. O que adianta tu enriquecer com o sangue do próximo, querido? E depois tu pagar com uma doença incurável, com tumor, com câncer, com a lepra. O que adianta tu tirar o pão do pai de família, empresário? Pense nisso. Tu tirou as condições do teu funcionário de dar um pão melhor, de dar uma comida melhor.
família dele. E tu enriqueceu com isso, teve um carro melhor, teve uma roupa melhor, teve uma casa melhor. Porém, tu não será feliz com isso. Porque a Bíblia diz que maldito e abominável é aquele que tira do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Teu pastor não vai te livrar. A tua mulher não vai te livrar. O teu marido não vai te livrar. Não vai me livrar das minhas iniquidades, das nossas iniquidades. Não tem aonde nós possamos nos esconder dos nossos pecados. Só nos resta, queridos, uma coisa: nos arrepender, confessar os nossos pecados diante do Senhor, abandoná-los, deixá-los e recomeçar novamente uma vida limpa diante do Senhor. Aí sim, teremos saúde, teremos cura, teremos libertações. Não tem maneira, queridas, as pessoas pedem, orem por mim, orem como se a nossa oração fosse mágica, fizesse milagre. Queridos, a nossa oração ela é intercessão para consertar aquilo que está errado, queridos. Sem conserto, não tem bênção, não tem prosperidade, não tem, queridos. Não tem salvação, não tem cura, não tem libertação. Sem conserto, não tem a bênção do Senhor. Não adianta nós enganarmos o povo por causa de uma oferta, de um dízimo. Porque isso não salva o homem dos seus pecados. Eu acredito que essa palavra é uma palavra de cura para nossa alma, para minha alma, para a tua alma. Analise, querido. Veja o que está fora do lugar na sua vida. Veja quais são os motivos das coisas não estarem se acertando. Porque o desmoronamento de alguma área não significa que tem algo errado, queridos. Que tem algo errado. Eu desejo a todos um bom dia. Um bom final de dia. Uma boa tarde, um bom final de dia. E que essa palavra nos traga cura, libertação, transformação de vida para a nossa vida. Porque essa é a vontade do Pai. É perdoar os nossos pecados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de arrependimentos, queridos. Precisamos ser redimidos. Precisamos, queridos, querer abandonar o erro e trilhar um novo caminho de vida. E com a ajuda do Pai, nós obteremos a tua ajuda quando quisermos fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.